vestibulando. Eu me chamo Helena e sou criadora do Enem Cards. Se você quiser saber um pouco mais sobre mim ou sobre a proposta do Enem Cards, dá uma lida na descrição do vídeo. E se você ainda não segue o Enem Cards no Instagram, segue lá. Eu vou deixar o usuário aqui na descrição do vídeo e também na tela, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Mas agora vamos ao que interessa, né? Esse é o primeiro de uma série de 4 vídeos que eu estou gravando fazendo uma análise do Enem 2018 e dando algumas dicas para vocês com base nessa análise. E nós começaremos hoje pela prova de linguagens. No Enem de 2018, a nota máxima na prova de linguagens foi de 816,9, a nota mínima foi de 318,8 e a média geral foi de 526,9. Ou seja, foi repetida a tradição de que as notas máxima e mínima de linguagem sejam as menores dentre todas as áreas do Enem. Isso, por um lado, pode ser um pouco desanimador, porque significa dizer que mesmo que você tenha um número de acertos muito alto, a sua nota não ficará tão alta assim, já que o teto está um pouco abaixo. Mas, por outro lado, pode ser um incentivo a você dar uma atençãozinha especial a linguagens, no sentido de que se você tiver um número de acertos não tão bom, isso pode fazer com que sua nota caia muito. Isso pode levar a um prejuízo na sua média no SISU, especialmente se o curso e a universidade que você quer derem um peso muito alto para linguagens. Como vocês já sabem, a prova de linguagens, assim como todas as outras, é constituída de 45 questões, sendo dessas 5 questões destinadas à língua estrangeira, inglês ou espanhol, e as outras 40 destinadas a todas as matérias que estão dentro ali daquele leque das linguagens, que no caso são língua portuguesa, literatura, artes e educação física. Falando a respeito das questões de língua estrangeira, a gente tem que fazer essa comparação entre a prova de inglês e espanhol. Mas, de modo geral, a gente pode assinalar que são questões interpretativas com um nível de interpretação não tão alto. Claro, tem algumas questões mais fáceis, umas questões um pouquinho mais complexas, mas nenhuma chega a ser assim uma questão cujo nível da interpretação é difícil. Mas é claro que se você não tiver um bom domínio da língua que você escolheu, isso pode acabar te prejudicando um pouquinho. O espanhol conta com a facilidade de ter uma maior similaridade com a língua portuguesa. Então, para quem não domina o inglês, ou seja, quem não tem um nível ali considerado como intermediário ou avançado de inglês, talvez seja mais interessante escolher a prova de espanhol. Mas se você tem um bom nível de inglês, talvez o inglês seja uma melhor escolha, porque na prova de inglês a interpretação não é que seja mais fácil, mas é que parte de uma compreensão mais geral do texto. Enquanto que na prova de espanhol, às vezes as questões ficam muito dependentes de você entender não somente o texto, mas entender certinho o que a comanda está querendo de você, ir no texto e extrair aquilo que a comanda pediu que você extraísse, o que pode acabar gerando um nível maior de dificuldade, por assim dizer. Mas, de maneira geral, as duas provas são muito tranquilas. E falando das 40 questões restantes, que eu já falei para vocês, que cobram língua portuguesa, literatura, artes e educação física, eu separei aqui para vocês quantas questões foram de quê, mais ou menos, certo? Então, mas antes eu só queria fazer um adendo de que quando eu falar de uma questão de interpretação de texto, assim, é óbvio que todas as questões vão exigir que você interprete o texto da questão. Mas quando eu me referir a questões de interpretação de texto e análise do discurso, eu estou me referindo àquelas questões que não necessitam que você domine algum conteúdo para resolvê-las, que a resposta vai estar ali puramente no texto, na sua interpretação e sua análise, correto? Pois bem, dentre essas 40 questões restantes da prova, 30 foram questões de interpretação de texto e análise do discurso. Claro que dentre essas 30 tinha algumas questões que até tinham ali uma interface com algum conteúdo, faziam alguma menção a algum conhecimento. Mas a questão é que não era necessário que você dominasse esse conteúdo para responder a questão. A questão estava ali simplesmente em interpretar e analisar o texto. E essas questões foram desde questões muito simples até questões assim bastante complexas e bastante carregadas de subjetividade, que inclusive fez com que muitas pessoas criticassem a prova de linguagens do Enem 2018. E como já é tradição também do Enem, essas questões traziam tipos diversos de textos, modalidades diversas de linguagem. Então foi explorada bastante linguagem não verbal, linguagem mista, linguagem verbal também. Foram incorporadas questões que envolviam dialetos, que envolviam educação física, que envolviam tecnologia, que envolviam o papel social da literatura e da linguagem, que envolviam planejamento linguístico. Enfim, como sempre, temas bastante variados, tipos textuais bastante variados, sempre tentando explorar ao máximo o senso crítico e o repertório sociocultural da pessoa que está fazendo a prova. Mas ali nessas questões específicas, exigindo mesmo um nível de interpretação de texto.
E aí, como ficaram divididas as outras 10 questões? Bom, nós tivemos questões de figuras de linguagem, elementos da comunicação e funções da linguagem, e norma culta e variações linguísticas, sendo que cada um desses 3 temas contou com 2 questões. Além disso, tivemos questões de gêneros literários, recursos argumentativos, correntes artísticas e literárias e gêneros textuais, cada uma dessas contando com uma questão e assim totalizando as 40 questões. Como eu já falei, foi uma prova bastante carregada de subjetividade, o que gerou muitas críticas, mas que para pessoas que têm assim, um bom nível de interpretação de texto acaba sendo considerado como um ponto positivo. Qual é a lição de moral que a gente pode tirar tudo disso? Qual é a principal dica que a gente pode tirar dessa análise? É que a gente tem que investir em interpretação de texto. E não só da análise do Enem 2018, mas vários outros Enems de anos anteriores, a interpretação de texto e a análise do discurso são os grandes protagonistas. E o que muitas pessoas consideram erroneamente é que interpretação de texto é um dom, uma habilidade inata que ou você tem ou você não tem. Sortudo é aquele que tem e é má sorte de quem infelizmente não tem. Mas não é bem assim. Interpretação de texto, lógico, tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que naturalmente têm uma dificuldade um pouquinho maior, mas é sim uma habilidade passível de ser treinada e de ser adquirida. Então, inclusive existem cursos, videoaulas, apostilas voltados única e exclusivamente à interpretação de texto. Então, se você não tem essa habilidade muito bem aprimorada, não se desespere, porque há meio sim de melhorar a sua interpretação. E as 2 principais dicas que eu dou, principalmente pensando no Enem, claro, né, são: número 1, leia muito, leia bastante, e assim, não somente em volume, mas em variedade. Muitas vezes as pessoas, os pré-vestibulandos, se enganam achando que tem que ler aqueles textos ali. Ah, vou ler os clássicos da literatura brasileira, vou ler os clássicos de cada movimento literário, mas não é bem assim. E acabam focando muito assim, somente também, por exemplo, nos textos verbais. Mas o ideal é que você tente ler o máximo de tipos de textos possíveis, ou seja, quadrinhos, caem muito no Enem, adora quadrinhos. Estar familiarizado com diferentes tipos de arte, de produções artísticas, ler textos de nível, claro, de uma linguagem mais rebuscada, mas ler também textos de uma linguagem mais simples, não é aqueles textos que estão integrados com tecnologia, que o Enem tem gostado, inclusive, cada vez mais também, e apareceu no Enem desse ano. Então, assim, variar a gama de textos que você lê é a dica número 1. E a dica número 2, que é um pouco mais voltada aqui pro Enem, é: faça questões dos anos anteriores. Na verdade, essa dica eu dou para qualquer caderno, porque a melhor forma de você se acostumar com a prova, com o seu estilo, é fazer as edições anteriores dessa prova. Mas no caso de linguagens, eu recomendo que você faça uma resolução bem destrinchada, grifando os pontos principais, puxando setinhas, fazendo considerações, fazendo anotações na questão, tanto no texto da questão, quanto no enunciado, na comanda, quanto também nas alternativas. E se você tem muita dificuldade, eu dou a dica para vocês que é seguir 3 passos. O primeiro passo é você procurar resoluções comentadas dessas questões. Se você realmente assim, tem uma dificuldade muito grande, que você olha para a questão e você não sabe nem por onde começar, o que fazer direito com ela, pesquise resoluções comentadas de questões. Daí você dá uma lida na questão, dá uma lida na resolução comentada, e já sabendo a resposta e sabendo o comentário, começa a grifar tudo no texto, tudo na comanda e tudo nas alternativas que eram importantes para levar aquela resposta. E vai escrevendo observaçõezinhas, puxando setinhas, tentando conectar tudo, integrar tudo de maneira que aquela resposta faça sentido e esteja bem justificada. E a ideia é essa, é você justificar a resposta. Beleza. Acha que já pegou uma prática legal nisso? Passa para o passo número 2, que é não pesquisar o comentário da resolução, mas somente a resposta. Ou seja, você tem a questão, você tem a resposta, mas você não tem nenhum comentário. E aí você começa a construir esse comentário, fortalecendo um pouco mais essa justificativa e já conseguindo criar mentalmente quais foram os caminhos que levaram àquela resposta. E o passo número 3 é basicamente você não olhar a resposta e você já responder a questão por si próprio. Mas é claro que se for uma dificuldade muito grande para você a interpretação, talvez valha a pena procurar aqueles que eu já citei, cursos, apostilas, videoaulas que ensinam interpretação de texto, porque pode ser bacana para você se valer desses recursos para ter um pouquinho mais de propriedade na interpretação, que afinal correspondeu 2/3 das questões do caderno de linguagens. Isso sem falar das interpretações de língua estrangeira, né? Então, essa é a minha dica, pessoal. Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Se você gostou, por favor, deixe seu like, que me ajuda bastante. Inscreva-se no canal, até para acompanhar os outros vídeos da série de análise e também outros vídeos diversos que eu pretendo postar por aqui. Indique para conhecidos, colegas, amigos, que você acha que podem se aproveitar. E até a próxima. Muito obrigada pela sua atenção.